Você já se perguntou por que repete sempre os mesmos erros? Porque atrai o mesmo tipo de pessoa. Porque sente que algo em você reage antes mesmo de você pensar. Carl Jung teria uma resposta simples e brutal. Você não vive sua vida. Você vive um arquétipo. Essas palavras não são poéticas, são um aviso. A maioria das pessoas não vive com consciência. Elas vivem como extensões de forças psíquicas que nem sabem que existem. Vivem roteiros escritos muito antes de nascerem. E chamam isso de personalidade. Chamam de destino. Chamam de vida. Mas não é vida. É repetição. É prisão dentro de um padrão invisível. E o pior? Esse padrão parece tão natural que você nem percebe que está sendo controlado por ele. Para Jung, arquétipos são padrões universais que habitam o inconsciente coletivo. São imagens primordiais, estruturas psíquicas que existem dentro de todos nós, através do tempo e das culturas. Eles aparecem nos mitos, nas religiões, nas histórias e nas suas escolhas diárias. Não estamos falando de personagens inventados. Estamos falando de forças que moldam a forma como você vê o mundo e reage a ele. Eles não vivem fora de você. Eles vivem em você. E mais, muitas vezes vivem por você. Quando você age como vítima, herói, rebelde, salvador ou vilão, é um arquétipo se manifestando em você. Você acha que está decidindo, mas muitas vezes está apenas repetindo um roteiro ancestral, como uma peça de teatro que se repete geração após geração. Esses arquétipos não são apenas padrões psicológicos. Eles são como ímãs que moldam o que você atrai, deseja e repele. Pense nos mitos antigos. Cada herói, cada vilão, cada deus e deusa representa uma parte do que somos. O mito de Prometeu, que rouba o fogo dos deuses, pode estar vivo em você, na sua ânsia de desafiar o sistema. O arquétipo de Afrodite pode estar pulsando em alguém que busca incessantemente validação pela beleza. Jung dizia que esses arquétipos são como rios subterrâneos que correm por baixo da sua consciência. Você não os vê, mas eles movem tudo. A maioria das pessoas não sabe disso. Elas vivem guiadas por esses padrões, reagindo aos estímulos da vida como se fossem marionetes emocionais. Uma pessoa rejeitada na infância pode assumir o arquétipo da vítima, vivendo para se proteger da dor. Alguém que sofreu abuso pode vestir o arquétipo do guerreiro, lutando contra tudo. Outra que cresceu, ouvindo que precisa cuidar de todos, pode se tornar o curador ferido. E você vai construindo uma identidade em cima dessa dor não curada. Vai criando camadas, máscaras, defesas, até que um dia você esquece quem realmente é. Não é você decidindo ser assim, é o inconsciente se protegendo. E quanto mais você rejeita esse padrão, mais ele te domina. O que você não quer olhar comanda você. E sabe qual é o problema? É que esses arquétipos não se contentam em existir silenciosamente. Eles gritam, pedem palco. E se você os ignora, eles se manifestam nos seus relacionamentos, nas suas crises, nas suas repetições. Eles moldam até os seus desejos. Você acha que quer sucesso, mas é o seu herói ferido tentando provar que é digno. Acha que quer amor, mas é sua criança interior ferida implorando acolhimento. Acha que quer liberdade, mas é o rebelde dentro de você
que só quer fugir. Esses arquétipos sabem imitar sua voz e, por isso, são perigosos. Vamos falar dos arquétipos mais comuns. A vítima sente que o mundo está contra ela. Vive esperando ser salva. Acredita que nunca tem escolha. Seu poder está sempre nas mãos dos outros. Geralmente, atrai abusadores ou protetores que reforçam seu papel. O herói ferido quer salvar todo mundo, mas não sabe salvar a si. Vive exausto, ressentido, mas incapaz de parar. Acha que seu valor está em ser útil. O rebelde rejeita tudo, mas não constrói nada. Destrói o que existe, mas não oferece alternativa. Vive em guerra e confunde liberdade com oposição. Sábio desconectado. Tem conhecimento, mas não aplica. Acumula teoria e vive na mente, longe do coração. Sabe muito, mas não sente. A mãe superprotetora. Vive para os outros e se esquece. Acha que amor é sacrifício. Cria vínculos de dependência. O curador ferido atrai quem precisa de ajuda para se sentir útil. Se não tiver alguém para cuidar, se sente vazio. Vive apagando incêndios emocionais. E, claro, a sombra. Cada um desses arquétipos carrega sabedoria e ferida. Quando não são vistos, tomam o controle. E enquanto você não reconhece o papel que está interpretando, ele se transforma no seu cárcere. O perigo dos arquétipos não está em sua existência. Está no fato de você nem perceber que está sendo vivido por eles. Quando você finalmente percebe isso, algo muda. Você deixa de ser o ator perdido no script e começa a ser o autor da sua própria história. A sombra é o arquétipo mais perigoso. Não porque é ruim, mas porque é negado. Ela é tudo aquilo que você rejeita em si. Seus desejos reprimidos, sua agressividade, sua inveja, sua vaidade, sua necessidade de controle. Tudo o que você foi ensinado a esconder. Tudo o que te disseram que era feio, errado ou proibido. Você acha que se livrou disso, mas isso só foi empurrado para o fundo. E o que você empurra para o fundo, volta. De forma distorcida, sabotadora e muitas vezes destrutiva. Até que você torne o inconsciente consciente, ele governará sua vida e você o chamará de destino. Você vê alguém arrogante e sente raiva, mas não percebe que está projetando sua própria arrogância não reconhecida. Você julga o outro, mas está enxergando o que não tolera em si. Essa é a dinâmica da projeção. O inconsciente quer ser visto, e quando você o ignora, ele se projeta no mundo. Você não briga com o outro, você briga com a sua própria sombra projetada nele. A sombra é como um quarto escuro da alma. Tudo o que você varre para debaixo do tapete emocional vai para lá. Mas a sombra não quer ser má. Ela quer ser vista, quer ser acolhida, quer ser integrada. Jung dizia que ao confrontar a sombra, você encontra a si mesmo. Porque ali mora sua potência adormecida, sua coragem esquecida, sua inteireza não reconhecida. O que você mais rejeita em si, geralmente guarda a chave da sua transformação. A sabedoria antiga já conhecia a sombra, mesmo sem chamá-la assim. Platão nos conta o mito da caverna. Uma alegoria que parece descrever perfeitamente o mundo moderno. Pessoas acorrentadas no fundo de uma caverna olham para a parede
Ali, sombras de objetos reais são projetadas por uma fogueira. Essas sombras são tudo o que conhecem. Elas acreditam que são a realidade. Mas um dos prisioneiros se liberta. Ele sai da caverna e vê o mundo real. No começo, a luz cega. A verdade incomoda, mas com o tempo ele começa a ver e entende que tudo o que viveu era ilusão. A caverna é a psique inconsciente. As correntes são os arquétipos inconscientes. As sombras são as projeções. E a saída é o caminho da individuação. Você acha que vê o mundo, mas muitas vezes está vendo apenas a projeção da sua psique. Você não vê as pessoas como elas são. Você vê como você é. Você não vê a vida como ela é. Você vê como está por dentro. Esse é o choque. Essa é a libertação. Lao Tse dizia: conhecer os outros é inteligência. Conhecer a si mesmo é sabedoria. Jung dizia: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Esses dois mestres de épocas diferentes estavam dizendo a mesma coisa. O mundo é espelho, a vida é reflexo. Quer mudar sua realidade? Não adianta trocar de emprego, parceiro ou cidade. Você precisa trocar de arquétipo. Você precisa parar de se identificar com aquilo que não é você. Você não é só seu medo. Você não é só sua dor. Você não é só sua persona social. A alma pede um retorno à origem. Pede que você recorde quem era antes de o mundo te dizer quem deveria ser. E isso só é possível quando você começa a encarar sua sombra de frente, sem fugir, sem projetar, sem julgar. É ali, no centro do seu desconforto, que está a chave para sua cura. Tudo é espelho. A vida te mostra aquilo que você ainda não quer ver. Quando você sente raiva de alguém, investigue. Quando algo te fere, pergunte o que dentro de você está aberto demais. O outro é sempre um reflexo. O parceiro que abandona pode estar refletindo sua própria negligência emocional. O chefe controlador pode estar mostrando o quanto você tenta controlar tudo dentro de si. O que dói fora é o que sangra dentro. A diferença entre quem vive dormindo e quem desperta está na coragem de olhar para isso sem se vitimizar, sem terceirizar, sem apontar o dedo. É preciso parar de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começar a perguntar: o que isso diz sobre mim? A vida não quer te punir. Ela quer te revelar. E você só desperta quando aceita olhar no espelho. Jung chamava de individuação o processo de tornar-se quem você realmente é. Não o que o mundo quis que você fosse. Não o que a sua dor moldou. Não o que os arquétipos te empurraram a representar. Mas o seu self. O seu ser inteiro, integrado, desperto. É um caminho de encontro e de retorno. Encontro com a alma. Retorno à sua essência. E não é um caminho confortável. Pelo contrário, porque a primeira coisa que você precisa fazer é olhar para tudo o que você evitou, tudo o que negou, tudo o que jogou no porão da psique. E aí, com coragem, você convida a sombra para conversar. Não para brigar, mas para ouvir. Você pergunta: o que você quer me mostrar? Aos poucos, o que era dor vira portal. O que era trauma vira sabedoria. O que era medo vira força. Porque agora você está consciente.
Individuar-se é deixar de ser partes brigando entre si. É se tornar um todo em harmonia. É quando o passado deixa de ser ferida e passa a ser aprendizado. Quando o futuro deixa de ser ansiedade e passa a ser visão. Um erro comum no caminho espiritual é achar que evoluir é eliminar partes de si. Eliminar o ego, eliminar a raiva, eliminar a vaidade. Mas Jung nos lembra: o objetivo não é eliminar, é integrar. Você não mata o ego. Você ensina ele a servir, a alma. Você não reprime a raiva. Você escuta o que ela quer te dizer. Você não sufoca o medo. Você acolhe e atravessa com presença. Você se tornará íntegro no momento em que aceitar todos os seus lados, inclusive os que preferia não ter. A alma não quer perfeição, quer inteireza. E inteireza exige maturidade para sustentar suas luzes e suas sombras. Quanto mais você integra, mais livre você se torna. Porque aquilo que era interno e te aprisionava, agora caminha com você. A raiva vira proteção. O medo vira percepção. O ego vira estrutura. Você para de se sabotar e começa a se sustentar a cada arquétipo que você reconhece e reintegra. Algo em você renasce. A criança interior ferida dá lugar à criatividade. O herói exausto dá lugar à presença. O rebelde cego dá lugar à liberdade com propósito. A vítima silenciosa dá lugar à soberania. O self, esse centro unificador da sua psique, começa a emergir. Você sente paz. Não porque tudo está certo, mas porque você está inteiro. Você começa a viver com coerência interna. Seus pensamentos, emoções e ações deixam de ser um campo de batalha e passam a dançar juntos. Você começa a fazer escolhas reais, não mais movido por feridas ou compulsões, mas por verdade. Você para de viver em reação e passa a viver em criação. Você se alinha com algo maior que sua história. Você se alinha com o seu propósito e tudo começa a ganhar sentido. Até mesmo aquilo que antes parecia caótico. A grande virada acontece quando você entende que o mundo não é algo separado de você. Ele responde a você. O universo não entrega o que você quer. Ele entrega o que você é. E quanto mais você se conhece, mais clareza você tem sobre o pool que está cocriando. Você deixa de ser vítima do acaso e passa a ser protagonista do seu destino. Como Jung disse, não sou o que me aconteceu, sou o que escolho me tornar. Você se torna responsável não pelo que te fizeram, mas por aquilo que você faz com o que te fizeram. Você vira alquimista da própria vida. E então, a mudança verdadeira acontece. Você para de buscar salvação externa e começa a emanar cura interna. Então agora, respire fundo. Pergunte a si mesmo: que arquétipo tem me dominado sem que eu percebesse? Que dor tem escrito meu roteiro? Que parte de mim está pronta para voltar para casa? A resposta não precisa ser imediata, mas a pergunta precisa ser feita. Porque quem questiona com profundidade começa a libertar a si mesmo. E talvez seja esse o seu momento de parar de repetir e finalmente escolher. Você não é apenas o personagem que tem vivido até aqui. Você é o autor que pode reescrever tudo. Desperte, integre e se torne quem você nasceu para ser
E quando isso acontecer, você não vai mais buscar sentido nas coisas, porque tudo, absolutamente tudo, já vai estar transbordando de significado dentro de você.